Olá pessoal, aqui é a professora Ana Márcia e hoje volto com mais uma aula de História. Vamos aprender sobre Idade Média. Começando aqui, entendendo o que significa, esse termo Idade Média, quando ele surgiu, até quando ele foi, vamos lá. O termo Idade Média não se aplica a todos os povos do planeta. Quando a gente fala de Idade Média, parece que o mundo todo viveu esse período, mas não. Apenas aqueles que viviam lá na Europa Ocidental, no território que um dia foi o Império Romano do Ocidente, viveu esse contexto de Idade Média. A Idade Média começa no século V e vai até o século XV. Foi uma idade que durou quase 1000 anos, e como é um período muito longo e que ao longo destes séculos tiveram algumas mudanças, os historiadores dividiram em Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao século X e a Baixa Idade Média do século XI ao XV. Então é muito comum quando a gente está estudando sobre Idade Média, aparecer na Alta Idade Média ou na Baixa Idade Média. Então compreendo que é porque tiveram algumas transformações ao longo dessa Idade Média. E como mudaram ali algumas atividades, mudou ali a vivência daquelas pessoas, é mais fácil localizar entre Alta e Baixa Idade Média. Professora, mas o que é essa Idade Média? O que gera ali esse momento chamado Idade Média? Se liguem aqui nos slides. A Idade Média nada mais é do que uma junção de elementos dos povos romanos e germanos, e com a forte tradição religiosa. Nós já aprendemos aqui nesse canal que o cristianismo surge no início do Império Romano e à medida ali que esse império vai vivendo, nos momentos finais desse império, ele é oficializado e se torna ali uma religião muito forte. Mas é na Idade Média que ele cresce e principalmente a Igreja Católica ganha muita força. Então vamos aqui prestar bastante atenção. Ei! Conteúdo de prova, vamos lá. Eu acho que isso daqui cai em prova. A Europa feudal se formou através de um processo de combinação, de novo, de elementos ali de origem romana, germânica e religiosa. Professora, entendi. Você disse agora há pouco que a Idade Média ela acontece ali onde foi a Europa Ocidental, onde um dia foi o Império Romano do Ocidente. Então é muito fácil de compreender. Ali tinham os romanos? Tinham. Vieram os germânicos, foram eles que derrubaram o império e ali também tinha o cristianismo. Então são a junção destes elementos que vão dar origem a esta Idade Média. E a gente pode enxergar na Idade Média justamente estes elementos, como por exemplo o colonato. O que é o colonato, professora? É uma herança dos povos germanos? É uma herança dos povos romanos que a gente vai ver ali muito presente na Idade Média. Vejam bem, dos romanos, a Europa herdou o colonato. É uma relação de trabalho em que um camponês usava um pedaço de terra de um proprietário, ou seja, o camponês ele não tinha terra, então ele utilizava um pedaço de terra de um proprietário, mas em troca ele daria uma parte do que foi produzido naquela terra. Então ele vai utilizar a terra, porque ele não tem, e ali em troca do uso da terra, como pagamento pelo uso da terra, ele vai dar uma parte do que é produzido. Nós vamos ver muito isso no feudo. Daqui a pouquinho nós vamos entender o que é um feudo. Mas olha de onde vem essa cultura, de onde vem essa origem. Professora, e dos povos germanos? O comitatus, nós já aprendemos que os povos germânicos eram povos agricultores e eram povos que tinham uma forte tradição guerreira e que era muito comum os chefes guerreiros, os chefes militares, trocarem terra em troca de apoio. Então, olha aqui, dos germanos herdou o comitatus, em que os reis doavam porções de terra em troca de apoio militar da nobreza. E aí o cristianismo, nós vamos ouvir falar muito do cristianismo, da Igreja Católica durante o período medieval, mas é um fator unificador, une ali os germânicos e romanos, dá essa ideia de unidade ao período medieval, colonato, comitatus e o cristianismo, e essa força que vai vir da Igreja Católica. Gente,
Quando a gente terminou ali de estudar o Império Romano, nós vimos que estava acontecendo um processo de ruralização. E o que causou isso? E o que é isso, né? O que é um processo de ruralização? É quando as pessoas deixam a cidade e vão para o campo. E isso aconteceu ali na Europa Ocidental por diversos motivos. Por uma crise política que já estava sendo vivenciada pelo Império, por uma crise econômica que resultou também na falta de alimentos, na desvalorização da moeda, das invasões bárbaras, né? Então, ir para o campo era uma questão de fugir da insegurança das cidades. Então, é um processo longo, é um processo ali onde as pessoas vão mudando o seu modo de viver, saindo da cidade e indo para o campo. E aí, gente, é nesse processo, é nessa Idade Média que vai surgir o feudalismo. O que é o feudalismo? Foi um sistema econômico, político e social que fez parte dessa Idade Média, que fez parte dessa Europa Ocidental entre os séculos V e XV. E aí nós vamos ter esse slide aqui e no final da aula. E aí você vai compreender o que foi a partir destes elementos. Ops, na letra A está dizendo que uma característica do feudalismo é baseado na dependência e na fidelidade. Que o poder político é descentralizado, que predomina ali, tem o predomínio do cristianismo. E a produção econômica é voltada para a subsistência. Calma, já já você vai compreender todos estes tópicos. Lembra que a gente falou do processo de ruralização, onde as pessoas saíram da cidade e foram para o campo? Lembra? Lembra que a gente já falou que a Idade Média é uma junção de elementos dos povos romanos e germânicos? Vamos entender agora o que é um feudo, uma propriedade rural, um pedaço de terra. Esse feudo, também senhorio, era muitas vezes dado a um nobre em troca de favor, em troca de proteção, em troca de fidelidade. Essas terras pertenciam a um rei, e este rei, buscando ali proteger o seu reino, buscando ali conservar as suas terras, porque durante esse período de Idade Média tiveram muitas invasões, então ele cedia, ele dava um pedaço de terra para o nobre. Em troca, esse nobre iria proteger aquele território e também ao rei. Então, caso o rei passasse ali por uma necessidade, por um conflito, estes nobres deveriam socorrê-los, né? Isso aí a gente já compreendeu. Já já nós vamos entender como que era essa cerimônia de repassar a terra de um rei para um nobre. Mas, gente, o nome dessa terra era feudo. Então, feudo é o nome dado a essa terra dada de um rei, de um senhor a outro nobre, né? A um nobre. Só quem recebe terra são os nobres. Um exemplo de um feudo. Vamos aqui localizar, né, os elementos que fazem parte de um feudo. Observem, tem um castelo. Os castelos são as primeiras edificações feitas dentro de um feudo, né? É o símbolo do poder, de proteção daquele nobre. Era onde ele morava com as suas famílias e alguns dependentes. E aí nós vamos ver que este feudo ele é dividido em 3 mansos. O manso servil, o manso senhorial e o manso comunal. Temos que entender o que acontece em cada um destes feudos. Observem aqui. O manso senhorial é o manso que pertence ao senhor, ao nobre. Então, tudo que é produzido nesse feudo, né, nesse manso, é destinado ao senhor. Ô, professora, e quem produz? Quem trabalha nesse feudo? Os servos. Os servos têm a obrigação de trabalhar entre 2 ou 3 dias na semana no manso senhorial sem ganhar nada, porque lembra, tudo que é produzido no manso senhorial pertence ao senhor. Olha aqui o manso servil. O manso servil era onde os servos poderiam produzir para eles. Mas, gente, lembra lá do colonato? Eles deveriam dar para o nobre uma parte do que eles produziam no feudo. É como se fosse um pagamento pelo uso da terra. Chegava a ser mais ou menos entre 30% e 40% do que eles produziam. Professora, e o manso comunal? Ele era destinado aos dois, tanto ao nobre quanto
ao servo. Era um manso ali que ficava próximo a bosques, às florestas, né? Os nobres utilizavam para caçar. A caça de determinados animais era uma atividade exclusiva aos nobres, até porque quando a gente começa a entender um pouquinho de Idade Média, a gente estuda que somente esses nobres tinham uma alimentação mais balanceada, envolvendo vinhos e carnes, né? Os servos, eles se alimentavam mais de legumes, mais ali dos grãos que eles produziam dentro desse feudo. E aqui nesse manso comunal, por exemplo, os servos poderiam extrair lenha, colocar os seus animais para pastarem, né? Enfim, era ali um manso para esses dois grupos, tanto dos nobres quanto dos servos. Observem que em cada feudo vai ter a presença de uma igreja, mesmo que seja uma simples capela, porque a religião católica, ela vai se inserir dentro desse contexto e do cotidiano do período medieval, certo? E aí vão ter algumas instalações que fazem parte do feudo, como pontes, moinhos, né? Que são propriedades dos nobres e que, caso os servos precisassem utilizar, e que eles precisavam, né? Eles teriam que pagar uma tarifa, um valor, um imposto para o uso de alguns bens, de algumas coisas que tinham aí nesse feudo que pertenciam ao nobre. A gente já falou desse slide, né? Quem quiser fazer um print aí, para entender o que se tinha ali no manso senhorial, servil e comunal, beleza. Vamos seguir aqui. Então, a produção feudal é uma produção voltada para a agricultura. A terra era sinônimo de riqueza. Então, media-se a riqueza pela terra. Então, sabia-se a condição de uma pessoa pela terra. Quem tinha terra? Um nobre. Quem não tinha? Um servo. Então, olha como a terra determinava a riqueza de uma pessoa. Então, é uma economia baseada no que era produzido nessa terra, a agricultura. E os feudos, eles eram autossuficientes, ou seja, era produzido praticamente tudo que era necessário para aquelas pessoas que viviam em torno daquele castelo, que viviam dentro daquela propriedade. Mas quando tinham ali alguns produtos, né, por exemplo, sal não é possível produzir em um feudo. Então, eles trocavam, negociavam com outros povos, certo? Então, a gente fala da agricultura e de uma troca de produtos. E aí, quando a gente fala assim, olha, o feudo, ele era autossuficiente, as pessoas, elas viviam, produziam ali o que era necessário para viver. Então, a gente entende que naquele momento o comércio era praticamente escasso e a vida nas cidades, já que o feudo, ele conseguiria ali dar condições de sobrevivência, ou deveria, né? Gente, e aí uma coisa que a gente não pode deixar de falar sobre Idade Média é a sua sociedade. Como que era essa sociedade medieval? Primeira coisa, era uma sociedade estamental ou de ordens. O que é isso, professora? É uma sociedade onde não é possível uma pessoa mudar de grupo social. Ela nasce em um grupo, morre naquele grupo. Ou seja, não tem mobilidade. Sempre que vocês ouvirem falar de sociedade estamental, lembrem-se disso, né? Não é possível uma pessoa mudar de grupo social. Ela nasce em um grupo, morre nesse grupo. Seus herdeiros pertencerão a esse grupo, né? Ao grupo que ele nasceu. Gente, a nossa sociedade não é assim. Se a gente for pegar a nossa sociedade contemporânea, né? É uma sociedade de classes. É possível, sim, ao longo da vida, uma pessoa mudar de classe social. Por exemplo, uma pessoa que está lá na classe D, ela pode mudar para C, para B, ou quem sabe chegar lá no topo, na classe A. Então, a nossa sociedade é de classe. A da Idade Média não, era estamental. Nasceu em um grupo, morreu naquele grupo. E era hierarquizada. Por quê, professora? Porque algumas pessoas tinham mais privilégios que outras. Gente, os grupos que estavam ali bem mais próximo ao topo da pirâmide eram os que tinham mais privilégios. Por isso que a gente tenta esboçar para vocês essa sociedade em formato de pirâmides, para vocês entenderem que quem está próximo ao topo, quanto mais próximo ao topo, mais benefícios tem. E a base dessa sociedade sempre é o maior número daquela população, ou seja, o maior número de integrantes e os que menos têm direitos. Mas, gente, durante essa aula todinha, eu já falei para vocês da importância da igreja, da influência da igreja, né? Então, essa igreja, como ela vai estar marcante ali na vida daquelas pessoas, quando a gente fala de sociedade feudal, uma das coisas que temos que nos ligar é nessa divisão
entre clérigos e leigos. Quem são os clérigos? São pessoas que têm cargos religiosos, são pessoas que ocupam funções dentro da igreja. E os leigos são pessoas que seguem aquela religião, que seguem aquela igreja. Por exemplo, a professora Ana Márcia, ela é clériga ou leiga? Ela é leiga? Ela só frequenta a igreja. Ah, mas o padre é clérigo, ele tem função dentro dessa igreja. Então, nós vamos aprender agora, né, os grupos sociais dessa sociedade, o clero, nobreza e camponeses. Então, quando a gente fala de clérigos ou clero, são pessoas que têm cargos, que têm funções dentro dessa igreja. A primeira ordem, como a gente viu ali naquela piramidezinha, né, são os clérigos, são ali as pessoas que fazem parte desse clero. A gente chama ali, né, naquela piramidezinha de ordem ou estamento, então vamos chamar aqui de ordem. A primeira ordem é a ordem dos religiosos, né, dos oradores, dos rezadores, aqueles que rezam. Gente, o clero, ele é dividido em clero secular e clero regular. O clero secular é o clero que tem contato com a população. Por exemplo, um papa, um bispo, um padre, ele tem um convívio social. Ele não está isolado, ele está presente no cotidiano daquela sociedade. E o clero regular? O clero regular, ele está principalmente ali nos monges, né? Que tem uma vida isolada. Regular vem de regra, né? Essa regra que vem deste isolamento. Então, eles não têm um convívio atuante na sociedade, e sim um convívio mais isolado, certo? Então, secular são ali os religiosos, são os clérigos que vivem em contato com a população. Irregular são aqueles que vivem isolados, principalmente em mosteiros ou conventos. Ainda tem uma divisão, viu? Alto e baixo clero. O alto clero são aquelas pessoas que possuem altos cargos. Por exemplo, bispos, papa, arcebispos, são pessoas que têm alta influência, altos cargos dentro da igreja, e que estas pessoas na Idade Média possuíam grandes parcelas de terra. Ganhavam essas terras, né, de alguns nobres, como favores, como agradecimento, enfim. E o baixo clero, professora, são aquelas pessoas que ficam ali responsáveis por paróquias menores, não têm terras, né? Se tem, são coisas bem inexpressivas, são pessoas ali que não têm muito poder dentro da igreja, né? São alguns padres ali que exercem suas funções em pequenas igrejas, em pequenas capelas. Gente, vamos aqui revisar. Então, o clero secular é o clero que tem convívio com a população. Regular não tem, porque vive isolado em mosteiro ou em convento. E ainda há uma subdivisãozinha, alto e baixo clero. Tanto no regular quanto no secular. Por exemplo, no secular, bispos, padres, arcebispos, né? São pessoas que fazem parte ali desse clero secular. Do regular, monges, abades, freiras, né? Agora vamos entender assim, como a gente poderia distinguir o alto e o baixo clero? O alto clero lá no clero secular são papas, bispos, arcebispos, e no clero regular são os abades. Os abades são ali as pessoas que mais têm autoridades dentro de mosteiros, por exemplo. Mais do que poder espiritual, né? Mais ali do que ter esse domínio da vida religiosa, a igreja também tinha o chamado poder temporal. Um poder que tinha influência política. Por quê? Porque a igreja era uma instituição que tinha muitas terras, né? E como ela possuía muitas terras, é claro que ela vai ter uma influência política dentro daquela sociedade. Então, entendemos aqui o primeiro grupo, o grupo dos oradores, o grupo dos religiosos, o clero. Entendemos aqui este clero. Agora nós vamos falar da segunda ordem, a ordem dos senhores, que a gente chama dos senhores feudais, os belatores, que em latim significa guerreiros. Gente, os nobres eram as pessoas que ganhavam terra em troca de fidelidade, né? Então, durante toda a Idade Média, a Europa sofreu com invasões e guerras de diversos povos ali, de diversos bárbaros, tentando disputar territórios. Então, o rei sozinho, ele não conseguiria manter o controle. Em troca, ele foi ali atrás de nobres guerreiros mais próximos, e ali
ele vai dar terra e esse nobre vai proteger essa terra e vai proteger ao rei, certo? E aí esse nobre ele vai ter toda a autonomia de administrar, de cobrar impostos, de criar suas leis sem a interferência do rei, porque aquela terra foi dada com autonomia àquele nobre. E aí que a gente entende que surgiu essa nobreza feudal. Então, olha esse destaque aqui de vermelho. A principal atividade da nobreza era a guerra. Por quê? Porque dentro da sociedade medieval, cada grupo tinha uma função. E a função da nobreza era a guerra. Era proteger o rei, era proteger o reino, era proteger a sociedade medieval. E quando eles não estavam em guerra, eles estavam ali fazendo esportes, torneios, como se fosse um treinamento, para quando chegasse ali o momento, eles estivessem preparados para estas guerras, né? Aí que surge a ideia dos cavaleiros. Esses nobres são cavaleiros. Então temos aí essa nobreza, estes guerreiros, estes cavaleiros que desde muito cedo se dedicam a aprender essa arte de guerrear, essa arte de defesa, né? Que uma das missões deles, né, ou talvez a única, era proteger o seu reino e a sociedade medieval. Por fim, temos os servos, os trabalhadores, os laboratores. Gente, vamos tentar aqui ser breve, porque eu acho que essa aula já tá longa demais. O grupo menos privilegiado era desses trabalhadores, né? Era este grupo de camponeses, que a gente chama também de servos, né? Servo não é o mesmo que escravo. O escravo, ele poderia ser vendido, ele não recebia um pagamento pelo que ele produzia, né? Já o servo medieval, embora ele fosse preso à terra, embora ele estivesse ali com obrigações com o seu senhor, ele não era um escravo, mas ele também não era dono de terra. Então, era uma relação mesmo de dependência. Ele precisava daquelas terras dos senhores para sobreviver. E ali, gente, era naquelas terras que ele produzia o seu alimento. E do que ele produzia, ele dava uma parte para a nobreza e uma parte para a igreja, certo? Dentro dessas sociedades medievais, tinham os servos, mas também tinham os vilões. Os servos estavam dentro do feudo. Os vilões eram pessoas que moravam nas vilas. Não eram dependentes ao feudo, né? Eles poderiam ser comerciantes, artesãos, mas a maioria trabalhavam na agricultura. Mas era tipo assim, vou ali no feudo, presto serviço, recebo o pagamento e sigo a minha vida, né? Não tem um laço de fidelidade com o Senhor. Mas a maior parte dessa sociedade é uma sociedade de servos que vive ali associado ao feudo. E esses servos, eles tinham muitas obrigações, né? Eles pagavam muitos impostos. Então, para utilizar a terra para morar em um feudo, eles tinham uma série de obrigações, uma série de impostos que deveriam pagar. E aí tem alguns nomes destes impostos aqui para entendermos, né? Como a talha, que significa dar ao senhor parte do que é produzido, entre 30% e 40%. A corveia, né? Que é trabalhar no manso senhorio, mas também em alguns dias da semana trabalhar em algumas partes do feudo, como na construção de cercas, de pontes, né? Restaurando moinhos. Então, além de trabalhar no manso senhorial, os servos também tinham a missão ali de trabalhar nos equipamentos que pertenciam àquele feudo. E as banalidades, né? Para eles utilizarem alguns desses equipamentos, eles deveriam pagar com os seus produtos, né? Por este uso, né? Por tudo que eles fossem utilizar dentro do feudo que pertenceria ao senhor. Além disso, eles teriam que tirar da sua produção 10% para a igreja, que a gente chama essa porcentagem de dízimo, né? Então, ele era obrigado a pagar o dízimo, 10% de sua produção à igreja. Eu acho esse slide aqui muito legal, porque ele nos faz compreender essa sociedade medieval. E ele nos dá a ideia, né, de que um grupo ele depende do outro para existir, para que cada um tenha a sua função. Não significa dizer que era desigual, mas a gente compreende assim, ó, a sociedade dos fiéis, ou seja, da Idade Média, né, porque quem não era cristão, quem não seguia ali os preceitos da igreja era excluído dessa sociedade. Então, a sociedade dos fiéis formava um só corpo. Mas o Estado compreende três. É como se fosse só um, mas eram três estamentos. Uns oram,
outros combatem, outros trabalham. Estas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarregava-se de aliviar o conjunto. Gente, vamos aqui compreender. Quem ora? O clero. Quem combate? Os nobres. E quem trabalha? Os servos. Cada um deles tinha uma função, então cada grupo social tinha uma função dentro dessa sociedade. É como se fosse uma troca. Veja bem, olha aqui. O servo, ele trabalha, mas em troca ele é protegido pelo Senhor e ele é conduzido pela igreja à salvação. A nobreza, ela é sustentada pelos servos, protege esses servos, recebe orações do clero e protege este clero. Então, cada um destes grupos, eles tinham uma função e tinham um benefício, podemos dizer, ali em troca, né? Então, somente os servos trabalhavam e sustentavam os nobres e os clérigos. Gente, eu falei para vocês já tanto, né, sobre esse assunto de que durante a Idade Média tinham muitas invasões, o rei, evitando ali perder o seu território, o domínio do seu reino, ele dava parte das terras aos nobres locais e aos nobres mais próximos, mas isso não acontecia de qualquer forma. Para um rei dar um pedaço de terra a um nobre, tinha toda uma cerimônia, tinha todo um processo. A gente chama essa cerimônia de vassalagem, sempre acompanhada por uma pessoa da igreja, já que a igreja ela representava, né, a seriedade e que era uma das instituições mais respeitadas durante esse período, sempre tinha a presença de um clérigo durante esta cerimônia. E nesta cerimônia, o suzerano é quem doa a terra e o vassalo quem recebe. Então, assim, o vassalo, ele jura fidelidade ao suzerano. E ele diz, olha, suzerano, em quaisquer conflitos que você entrar, eu te defenderei. O suzerano também, ele vai apoiar esse vassalo, certo? Então, se esse vassalo passar por uma situação difícil, ele também terá o apoio do seu suzerano. Então, gente, quem dá esse processo, né? Quem doa o feudo é o suzerano. Quem recebe o feudo é o vassalo. E o nome desta cerimônia é cerimônia de vassalagem. Então, não era uma coisa só falada, vem cá, fica aí com essa terra e me protege. Não, tinha todo um processo, né? Era algo bem solene, que seguia vários protocolos, né? Então, aqui vocês estão vendo, sempre dá para entender quem é o vassalo e quem é o suzerano, certo? Mas uma coisa é bem interessante, à medida que o rei ele foi dando terra ao nobre, né? Ele foi dando mais autonomia, cada vez mais autonomia. Agora vamos entender assim, o rei inicialmente era dono das terras. Depois ele começa a fragmentar, dar pedaços de terras aos nobres locais. Estes nobres locais recebem a terra com toda a autonomia, com toda a independência, podemos dizer assim. Eles podem criar as suas próprias leis, seus próprios impostos e governar da forma que eles queriam. O rei não percebeu, mas ele estava perdendo poder. Por quê? Porque a maior autoridade dentro do feudo era o senhor feudal. As pessoas que moravam naquele feudo respeitavam ao senhor feudal. Então, a gente diz assim, ó, a relação de suzerania e vassalagem, fundamentada na doação de terras entre nobres, retirou o poder do rei, deixou ele enfraquecido, porque ele não participava mais das decisões do feudo. Então, fortaleceu as autoridades locais, fortaleceu os senhores locais. E o rei? O rei existia, mas era fraco. O rei da Idade Média existia, mas era fraco. Certo? E uma coisa bem interessante, como ele dava terras com certa autonomia, era possível o que recebeu a terra dar um pedaço para outro nobre. Então, a gente diz que o rei era um suzerano de suzeranos. Se um nobre recebesse uma terra e ela fosse bem grande, ele poderia dividi-la com outro nobre. Esse nobre que doou é o suzerano, o que recebia era um vassalo. Então, era possível, sim, um nobre ser suzerano e vassalo ao mesmo tempo. Gente, eu acho que a gente compreendeu mais ou menos o que foi este feudalismo, né? Olha as relações de dependência e fidelidade. O servo dependente à terra,
né? A gleba, a gente chama de gleba. Fiel ao seu senhor, assim como o senhor era fiel ao seu suzerano. Poder político descentralizado, aquele rei não tinha mais controle, estava tudo fragmentado. Cada feudo tinha a sua autoridade local. Predomínio da Igreja Católica, já falamos dessa influência da Igreja Católica. E olha o feudo era autossuficiente. Então não tinha comércio, não tinha ali uma vida em cidades, porque o feudo ele dava ali as condições da subsistência daquelas pessoas. Gente, é isso. Estudamos aqui, resumimos aqui um pouquinho sobre Idade Média e feudalismo. Nos vemos em uma próxima aula. Tchau, tchau. Pronto, Jorjão?